Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley, essa é a nossa quarta aula do curso de Biologia Celular e hoje nós continuaremos aqui a discorrer acerca da organização molecular aí dos seres vivos. Hoje, essencialmente, a gente comenta dos ácidos nucleicos e das proteínas. Então, como objetivo básico da nossa aula, a gente precisa a priori definir os dois tipos de ácidos nucleicos aí existentes nos seres vivos, a saber se são eles o DNA e o RNA, e consequentemente a gente precisa estabelecer uma relação que existe entre o DNA e o RNA e reconhecer as principais diferenças entre a molécula de DNA e a de RNA. Ademais, mas não menos importante, a gente precisa compreender em linhas gerais o dogma central da biologia molecular, alvo de discussão em futuras aulas, então, a priori, eu só quero que vocês entendam qual que é a lógica molecular da vida. E, posteriormente, a gente comenta aqui acerca da estrutura dos aminoácidos, que nada mais é do que os monômeros que vão formar aqui as proteínas e, consequentemente, o estabelecimento da ligação peptídica, que nada mais é do que a ligação entre aminoácidos para formar as proteínas. E aí, comentando de proteína em especial, a gente precisa compreender os níveis estruturais de uma proteína e, posteriormente, a gente vai comentar um conceito novo aí que acredito eu que muitos de vocês não conheçam, mas eu acho que é de interesse que a gente discorra aqui bem brevemente. Beleza? Vamos lá? Então, de antemão, o que eu quero que vocês se atentem aqui é qual que é a lógica molecular pela qual a vida é regida. A gente tem uma molécula de DNA, na qual a gente já sabe que está inserido aqui todos os genes, e a somatória de todos os genes a gente já definiu que é o genoma. E aí, consequentemente, acredito eu que lá nas aulas de genética que vocês tiveram no ensino médio, vocês tenham sido apresentados ao conceito de genótipo, que nada mais é do que a informação que o DNA carrega, que posteriormente vai ser expresso aí sobre a forma de um fenótipo. E aí o que eu quero que vocês entendam é que a molécula de DNA, ela meio que tem um ingrediente da vida, então, a partir da molécula de DNA que a gente consegue produzir tudo aquilo que existe em um determinado organismo. O DNA ele tem uma capacidade de se autoduplicar, de autorreplicar-se, e mediante o processo denominado como transcrição, a molécula de DNA transforma-se agora em uma molécula que a gente denomina como RNA. O RNA, de maneira simplificada, é uma molécula intermediária que vai estabelecer um elo entre o DNA e a proteína. E, além disso, o RNA ele pode ser ainda ser subdividido em algumas classes, sendo as principais: o RNA transportador, o RNA ribossômico, o RNA mensageiro, que é aquele que vai carregar uma informação para ser traduzida posteriormente, e nós temos ainda o RNA de interferência, que é um RNA que consegue regular o processo de tradução. Não menos importante, o RNA mensageiro ele é direcionado agora para a região citoplasmática, na qual ele se adere a uma organela denominada como ribossomo, e mediante um processo denominado como tradução, ele vai fazer o quê? A união entre aminoácidos, através de ligações peptídicas, até formar um polipeptídeo, que simplificadamente seria uma proteína. E a proteína, por sua vez, nada mais é do que a expressão visível de um gene. E aí, essa expressão visível, a gente sabe que é o fenótipo. Então, simplificando esse fluxograma aqui, eu quero que vocês entendam que a lógica molecular, o dogma central da biologia, nos traz o seguinte: o DNA, mediante um processo denominado como transcrição, forma uma molécula de RNA, e o RNA, mediante um processo denominado como tradução e com o auxílio dos ribossomos, forma aqui as proteínas, beleza? Posto isto, a gente precisa entender que um ácido nucleico essencialmente são quem? O DNA e o RNA. E aí o ácido nucleico nada mais é do que um polímero formado por nucleotídeos, tá? E aí os dois principais tipos de ácidos nucleicos que nós temos são o DNA, que é uma molécula essencialmente de informação genética, e o RNA, que é uma molécula atrelada com a síntese de macromoléculas, como por exemplo o RNA mensageiro, transportador, ribossômico, de interferência que eu falei anteriormente. E o nucleotídeo, essencialmente, ele é constituído pelo quê? Por uma base nitrogenada, que a gente vai comentar mais adiante,
um açúcar, que pode ser a desoxirribose ou a ribose, e uma ligação fosfodiéster, que liga agora essa pentose a um grupamento fosfato, beleza? E aí os dois tipos de pentose que a gente tem são a desoxirribose, que é um açúcar aqui que vai fazer parte do DNA, e a ribose, que faz, consequentemente, parte aqui da estrutura do RNA, beleza? Então, a desoxirribose está no DNA, a ribose está no RNA. E a base nitrogenada ainda pode ser subdividida em bases púricas e pirimidídicas, ou purinas e pirimidinas. As purinas são a adenina e a guanina, e as pirimidinas no DNA é a timina e a citosina, e no RNA é a uracila e a citosina. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente já encontra uma diferença na estrutura do DNA e do RNA. Primeiro, diverge aqui quanto o tipo de açúcar que está lá, o tipo de pentose, e também ao tipo de pirimidina. Enquanto o DNA tem exclusivamente aqui a timina, o RNA tem a uracila. Beleza? E aí o que acontece? Esses nucleotídeos, eles basicamente são o quê? A união do grupamento fosfato com a pentose, mas a, a, base, a base nitrogenada. Beleza? E aí, o que eu quero que vocês entendam é que o nucleotídeo, quando ele não tem o grupamento fosfato, a gente chama ele de nucleosídeo. Então, o nucleosídeo, o que seria? A base nitrogenada mais a pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose. Quando você tem a desoxirribose ou a base nitrogenada mais o grupamento fosfato, aí sim você tem um nucleotídeo. Beleza? E aí, porventura, para vocês não ficarem confusos, o que vai distinguir o DNA do RNA estruturalmente é o seguinte: no carbono 2, enquanto você tem uma hidroxila aqui no carbono 2, no DNA você não possui uma hidroxila, somente o hidrogênio. Beleza? E aí, a terceira parte aqui, que é a base nitrogenada, no RNA é a uracila, no DNA e no RNA é compartilhado simultaneamente a citosina, a adenina e a guanina, e própria do DNA, a timina, beleza? E aí, só por descargo de consciência, as purinas são a adenina e a guanina, e as pirimidinas são uracila, timina e citosina, beleza? E aí, o que eu quero que vocês se atentem é que elas apresentam essas diferenças estruturais, como eu falei para vocês, né? O DNA ele foi descoberto aqui por esse bioquímico aqui, o Johann Friedrich Miescher, lá no século XIX, tá? Precisamente aqui no ano de 1869. E o RNA ele foi descoberto aqui em levedura no ano de 1890. E aí, por descargo de consciência, só para a gente fechar aqui simplificadamente, eu quero que vocês entendam que, além disso, a molécula de DNA é uma molécula dupla fita, ela apresenta duas fitas, e, não menos importante, essas bases nitrogenadas, elas se pareiam umas com as outras através de ligações de hidrogênio. A saber-se, a guanina, essa daqui, se pareia com a citosina, a timina se pareia com a adenina, tá? A com T, C com G. Da mesma forma que A com U, C com G, beleza? Um macete interessante, ó, guanina com citosina, Gal, Costa. Ah, por fim você tem ainda a adenina ligado com a timina. Então você tem Aguinaldo, Timóteo. E aí, se você quiser se lembrar, no RNA, que a timina é substituída pela uracila, Andressa Urach, tá bom? A com U, A com T, C com G, beleza? Além disso, proteínas são moléculas formadas aqui a partir de monômeros, que são os aminoácidos. São as moléculas mais abundantes aqui dentro das células, tá? Apresentam um leque aí diversificado de funções fisiológicas. E
a gente pode observar aqui já nesse esquema que cerca aqui de 15% das macromoléculas são proteínas. Então, a gente vai ver que tem um rol de várias funções fisiológicas atreladas com proteínas. E aí, ó, só para vocês terem noção, tem proteína associada com metabolismo, então, por exemplo, proteases, quinases, as imunoglobulinas, que são proteínas aqui associadas com defesas imunológicas, que são os anticorpos, tá? Nós temos globinas, como a hemoglobina, a mioglobina, que está associada com o transporte de gases. Temos proteínas estruturais, reguladoras, de estocagem, por aí vai, tá? Então, por exemplo, ó, tem a caseína aqui que faz estocaginhos no leite, a camudolina que faz estocaginhos de cálcio aqui nos ossos, por aí vai. E as proteínas, elas são formadas aí por unidades monoméricas, a qual nós denominamos como aminoácidos, e todas as proteínas são formadas aí basicamente por 20 tipos de aminoácidos. Então a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais, mas eu quero que vocês se atentem que cada aminoácido ele vai ter uma propriedade físico-química muito distinta que está diretamente atrelado com a sua configuração estrutural, tá? E aí, não menos importante, quando a gente tem um estabelecimento da ligação de um aminoácido com outro, toda a somatória dessas propriedades inerentes a cada aminoácido acaba por acarretar aí uma propriedade característica de uma proteína. Então, ó, a gente vai ver que os aminoácidos eles se ligam entre si através de um tipo de ligação denominada como ligação peptídica, e a somatória de todas essas ligações peptídicas aqui é o que vai dar origem, por exemplo, a uma proteína. E aí, ó, cada aminoácido ele apresenta aqui uma abreviação, então a gente tem a glicina, a alanina, prolina, valina, leucina, leucina, metionina e por aí vai. Não vou ficar aqui me aprofundando nisso porque já tem na playlist das aulas de bioquímica estrutural. Mas é importante que vocês se atenham que um aminoácido essencialmente ele é constituído pelo quê? Você tem aqui a presença de um carbono quiral. Para quem não sabe, um carbono quiral é um carbono que se liga a 4 ligantes diferentes, tá bom? E esse carbono se liga a um grupamento amino, um grupamento carboxila, a um hidrogênio e uma cadeia lateral ou um grupo R aqui, que é essencialmente o que vai distinguir um aminoácido do outro. Então, vamos lá. O carbono quiral se liga a uma carboxila, a um grupamento amino, a um hidrogênio e a um grupo R. Beleza? E aí, essa é a configuração básica aqui de um aminoácido. Não menos importante, um detalhe legal sobre aminoácidos é que eles são cientérios. O que significa isso? Eles podem apresentar polaridade. Então, você pode polarizar o grupamento carboxila ou o grupamento amino, tá? Então, por isso que eles funcionam como os intérium. Além disso, os aminoácidos eles podem estar aqui agrupados de forma conformacional sobre duas formas. A forma L, que é a forma levógena, tá? Que é a forma predominante em todos os organismos. E nós temos a forma destrógena, que é uma forma que é muito encontrada aqui em algumas bactérias, tá? E aí, como eu falei para vocês, o que vai distinguir os aminoácidos é justamente a cadeia lateral. Aqui eu agrupei em 5 classes, mas algumas literaturas científicas nos trazem aí cerca de 7 classes, tá? Mas por descargo de consciência, o que eu quero que vocês se atenham é que o grupamento lateral, o grupo R, é o que vai distinguir aí os aminoácidos entre si. Então você pode ter grupos não polares e alifáticos, aromáticos, não carregados eletricamente, carregados positivamente ou negativamente, beleza? E aí, a depender do pH na onde uma proteína está inserida, você pode ter protonação ou desprotonação. E aí, não menos importante, como eu falei anteriormente, os aminoácidos se ligam uns aos outros através de uma ligação que a gente chama de ligação peptídica. E essa ligação ela é uma desidratação intramolecular. Então, na hora que você tem essa condensação aqui entre um aminoácido e outro, você tem a perda de uma molécula de água. E, se eventualmente você quiser romper essa ligação, você precisa fazer uma hidrólise aqui enzimática, ou seja, tu precisa apresentar a água para fazer o rompimento da ligação peptídica, beleza?
E aí, não menos importante ainda, pessoal, essa ligação peptídica, ela sempre vai se dar entre o grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amino de outro aminoácido. E aí, a partir de uma ligação peptídica, você vai estabelecer agora um dipeptídeo, um tripeptídeo, um polipeptídeo e por aí vai, beleza? E a cada ligação peptídica, você tem a liberação de uma molécula d'água, beleza? Não menos importante ainda, vocês precisam se ater que quando a gente fala de um peptídeo, ele sempre vai ter duas porções, duas extremidades que é essencialmente importantes de serem conhecidas aí por vocês. Nós temos uma extremidade que a gente denomina como amino terminal, porque você tem aqui um grupamento amino livre, e você tem uma outra extremidade que a gente chama de carboxy terminal ou ser terminal, porque é onde você tem aqui a presença de um grupamento carboxila livre. Beleza? Além disso, a ligação peptídica ela é uma ligação extremamente estável, tá? Pois a hidrólise, para que você tenha aqui o rompimento, requer uma alta energia de ativação. E aí, consequentemente, para que esse rolê aconteça, ou seja, a ruptura da ligação peptídica, tu precisa de uma enzima, porque uma enzima é um catalisador que diminui a energia de ativação. Se não tiver enzima, esquece, mano, não vai acontecer ruptura aí de ligação peptídica, beleza? E além disso, as proteínas, assim como a molécula de DNA ou RNA, têm conformações extremamente específicas. Então, as proteínas apresentam aqui uma hierarquia estrutural, tá? E aí, não menos importante, eu preciso que vocês se atenham que a função proteica, ela basicamente está oriunda aqui, está diretamente atrelada com a sua estrutura tridimensional, tá? E, consequentemente, essa estrutura tridimensional, essa estrutura 3D, ela está diretamente atrelada com a sequência de aminoácidos aqui, na qual se estabeleceu as ligações peptídicas. Então, vamos lá? A estrutura primária, essencialmente, o que, que é? É o esqueleto da proteína, ou seja, é a sequência de aminoácidos que estão ligados entre si, tá? E aí, um peptídeo, ele nada mais é do que um resíduo aqui de 30 aminoácidos. Por que a gente fala de resíduo? Porque você tem aí a perda de água. Então, na hora que você estabelece a ligação peptídica, o que vai sobrar é um resíduo, beleza? No polipeptídeo é quando você tem aqui até 4.000 resíduos de aminoácidos ligados entre si. Então, você tem a quetitina, a policinina, tá? A estrutura secundária, essencialmente, o que, que ela é? Nada mais é do que o dobramento periódico das porções localizadas entre uma cadeia polipeptídica, que são elas são originadas, perdão, mediante o estabelecimento de ligações de hidrogênio, tá? Então, a ligação de hidrogênio é o que vai estabelecer aqui esse processo de dobradura na proteína, tá? E aí a gente tem dois tipos de dobraduras que são de interesse que a gente saiba. Nós temos a alfa-hélice, que é quando você tem aqui o átomo de carbonila estabelecendo uma ligação de hidrogênio com um átomo de hidrogênio do grupamento amida aí, do quarto resíduo abaixo, e aí sempre vai se dar no sentido C terminal esse estabelecimento da alfa-hélice. Nós podemos ainda ter a folha beta ou fitas beta, se vocês preferirem, aí, que são basicamente situação na qual você tem uma disposição lateral, tá? E aí, basicamente, cada folha, ela apresenta aqui cerca de 5 até 8 resíduos aí de aminoácidos. E elas podem estar sendo estabelecidas no sentido paralelo ou antiparalelo. Então, são formas a qual a proteína vai se conformacionando pouco a pouco. Temos aqui as voltas betas, que estão aqui na parte externa de uma proteína consequentemente, a função dessa volta beta aqui, pessoal, é fazer o quê? Um redirecionamento aqui do esqueleto peptídico, tá? Nós temos a estrutura terciária, que nada mais é do que uma conformação aqui total de todos esses aminoácidos. Então aqui o rolê é muito mais doido. Por quê? Muito aquém de fazer ligações de hidrogênio, a gente tem o estabelecimento de interações hidrofóbicas, hidrofílicas, ligações iônicas, então você tem interações eletrostáticas e, consequentemente, diferentemente da ligação peptídica e, consequentemente, atrelada aí com a configuração primária e secundária, essa estrutura ela não é rígida, tá? Então ela tem um certo grau de conformação
de maleabilidade. E a estrutura quaternária nada mais é agora do que quando você tem dois ou mais polipeptídeos que vão se unir aqui para formar uma estrutura. Então, por exemplo, a hemoglobina, você tem aqui a superhélice, que é uma estrutura terciária, e aí você tem um grupamento M aqui, que é um grupamento contendo ferro aqui, que está diretamente atrelado com o transporte de oxigênio, tá? E aí você vai ter várias conformação de várias proteínas juntas e escalonal. E aí você pode ter vários arranjos macromoleculares que podem ser formados por dezenas e centenas de subunidades. Então, o rolê é muito doido aqui. Pensar em proteína, velho, é um mundo à parte, porque proteínas conseguem fazer N coisas, tá? Mas o rolê é interessante porque não para por aí, porque a gente tem que pensar em várias coisas. A gente tem que pensar em como que a proteína vai se dobrar, como que acontece a clivagem em peptídeos. Será que essa proteína simplesmente estabelece a ligação peptídica e fica por isso mesmo? Não, a gente tem modificações pró-traducionais, tem correção de erro, eliminação de proteínas erradas, e o rolê é muito interessante. Então, o grande rolê é que a estrutura primária ela é muito importante de fato. Ela define o dobramento, no entanto, para que aconteça o estabelecimento desse dobramento aqui, o rolê vai muito tempo. E aí tem esse cara aqui, o Christian Ferdinand, que ele fala que pode acontecer um processo de renaturação, que é um estado nativo aqui em condições laboratoriais, tá? E aí vamos pensar nessa molécula aqui. Tá, quantos dobramentos são possíveis? Qual que seria o estado nativo aí de uma proteína? E o fato é que o conceito do momento, assim, ó, é maior frisson, né? É o conceito de proteomestase, que nada mais é do que a homeostase da proteína. Lembra-se que lá na aula introdutória eu falei de homeostase, que é aquele conceito que está atrelado com o equilíbrio entre o meio interno e externo de um organismo ou de uma célula, certo? O mesmo conceito ele pode ser transponível agora, ele pode ser transportado para proteínas. Então, a depender das condições ambientais e, consequentemente, das condições ali que você pode ter, a gente pode ter fatores de dobramento, chaperonas, degradação, sinalização, compartimentalização especializada e etc. E nesse artigo aqui interessante, que eu vou deixar aqui descrito para vocês, é o seguinte, ele fala que existe uma diversidade aqui na homeostase, então está diretamente atrelado com a função durante aí o processo evolutivo. Então, vamos entender aí o conceito de homeostase propriamente dito. A gente pode ter proteínas aqui chamadas de chaperonas, que aqui nos eucariotos a principal é a HSP70 e em bactérias tem aqui a DNA-K. São basicamente proteínas que vão ajudar a proteína a se dobrar, tá? E a gente ainda tem as cochaperonas, perdão, que são proteínas que auxiliam aqui na ligação do substrato e, consequentemente, na hidrólise de ATP. E aí você deve estar se perguntando, tá, mano? Então, a chaperona ajuda a fazer o rolê acontecer, se dobrar bonitinho, piriri pororó, né? Mas muito além disso, chaperonas também evitam com que aconteça a formação de agregados proteicos, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam é que a função de uma chaperona é fazer com que haja um estabelecimento adequado da dobradura dessa proteína, tá? Não menos importante ainda, existem várias modificações químicas que podem acontecer em uma proteína. Então você pode ter acetilação, que vai aumentar a meia-vida de uma proteína. Fosforilação, por exemplo, acontece muito em serina, trionina, tirosina, histidina. Glicolização, que acontece aqui em asparagina, serina e trionina. E aí vocês devem estar perguntando, mano, mas por que infernos acontece o incremento aí, colocar essas estruturas? Por que eu preciso fazer acetilação, fosforilar, glicosilar e etc? Porque tem que acontecer toda essa diversidade estrutural. E a resposta para isso é o seguinte: a depender da função desempenhada por uma proteína, eu preciso estabelecer algumas coisas. Por exemplo, vou pegar aqui já puxando sardinha para a minha área. Dentro da imunologia, quando a gente estuda anticorpos em especial, eles precisam ser glicolizados para que aconteça
um reconhecimento mais adequado. Então, por exemplo, quando você vai pensar em produção de anticorpos monoclonais, um conceito que é importante a gente pensar é qual organismo a gente vai usar como vetor para a expressão desse anticorpo. Se vai ser uma levedura, se vai ser uma bactéria. Porque, vamos lá, se for uma bactéria, não acontece glicolização. Se for no fungo, já acontece, certo? E tudo isso é importante para que, consequentemente, a proteína consiga aí desempenhar sua função fisiológica. E aí, consequentemente, a função atrelada de uma proteína é resultado da sua estrutura, tá? Então, basicamente, toda e qualquer função aqui de uma proteína depende basicamente da afinidade e da especificidade dessa proteína, tá? Então, tem proteínas que são específicas de algum tipo celular, tem algumas que são comuns a todas as células e etc. E aí, consequentemente, a gente tem que pensar em catalisação para outras atividades. Então, fosforilação de proteínas. Por que eu preciso colocar agrupamento fosfato? Para sinalização. Ou até mesmo hidrólise de ATP. Para que eu preciso fazer a hidrólise de ATP? Regulação de expressão. Então, o fato é que a gente precisa otimizar as coisas. Por exemplo, vamos pegar aqui o complexo piruvato desidrogenase, que está aqui atrelado com você pegar a molécula de piruvato e, consequentemente, formar o acetil-CoA, antes de entrar lá na mitocôndria do ciclo de Krebs. O que eu preciso que vocês se atentem é que eu preciso fazer estruturas aqui multiméricas, localizadas simultaneamente, para otimizar o processo catalítico. E aí, nesse sentido, a gente ainda precisa entender que, para que o processo seja muito refinado, eu preciso ter o quê? Um refino da expressão proteica, tá? Então, você tem aqui um processo de ubiquitinização. Então, você tem aqui, ó, o E1, que é o complexo de ubiquitinização de ativação 1. Tem a E2, que é a enzima conjugador de ubiquitina, a ubiquitina ligase, e aí, consequentemente, tudo isso aqui vai fazer o quê? Quando você tem uma poliubiquitinização, degradação, tá? E aí, uma monoubiquitinização, você pode ter ativação, inibição e por aí vai. Beleza? E era isso, gente. Como referência básica, eu utilizei o Alberts, né? Então, o capítulo 2 aqui do Fundamentos de Biologia Celular. E o paper que eu destaquei aqui na nossa aula, eu recomendaria a leitura de vocês, porque ele é bastante interessante e bastante didático. Belezinha? Muito obrigado e até a nossa quinta aula, que será sobre membrana plasmática. Um beijo e até a próxima.